José Macedo Vieira, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo modo como aqui nos receberam. Está ainda a Póvoa a viver esta transição. Acredito que já com a constatação de que o mar já não pode ser a principal forma de sustento dos poveiros, mas com um olho ainda para o mar, mas do ponto de vista turístico. Exatamente, quer dizer, as origens da cidade, nomeadamente da Vila Pescatória, que depois se juntou aqui com o núcleo mais central, que é a zona da Matriz, funcionando esta praça como uma ligação, curiosamente. Isto era uma zona atravessada por ribeiros e que hoje existem imensos ribeiros. Isto é uma zona, digamos que lacunar, e que depois, ainda há bem poucos anos, aqui havia, devido às dificuldades de drenagem, grandes inundações, fizeram-se grandes transformações e hoje a praça cobre praticamente todos os riachos que aqui passam e que vão ter ao mar. E assim se formou a cidade, Núcleo, não é? o núcleo urbano central nos últimos 100 anos. Mas a Póvoa de Varzim, para além dessa questão inicial de viver da pesca, nos últimos anos, já no século XX, e sobretudo a partir dos anos 30, 40, 50, em que na Europa se inventou essa coisa curiosa, e que você hoje está muito morninha, e a Cristina também, que é a helioterapia, que é, digamos, o tratamento dos raios solares na praia, e é que se desenvolveram as grandes cidades, as chamadas grandes cidades casino, na Europa. Começou lá em cima na Bretanha, Biarritz, São Sebastião, Póvoa de Varzim, Espinho e Cascais. E a Póvoa, nessa altura, começou a fazer aquilo que se chama um turismo cultural já. Porque é nessa altura que nascem também os teatros. O nosso Teatro Garrett nasceu nessa altura e por esses países, para essas cidades fora, foi assim que se juntavam, porque as pessoas vinham para os 3 meses de verão para apanhar sol, tomar banhos no mar, nessa altura ainda com o tornozelo coberto e o fato de banho até ao pescoço. Até ao pescoço. Poucas vergonhas. E à noite saíam, vestiam os fatos de gala e naturalmente que iam fazer a sua vida social. Nasceu assim o Casino na Póvoa de Varzim também, em 1936, por volta de 1936, que hoje tem um peso fundamental também na atividade económica do Concelho. É a maior empresa do Concelho. Ela fatura cerca de, falando em moeda do passado, cerca de 11 milhões de contos. E isso traduz-se também num bem para a cidade, porque parte dos impostos são revertidos para a Câmara Municipal e que são investidos aqui nas obras do turismo. Esta praça, por exemplo, foi feita com algum dinheiro dos impostos do Foi casino. inaugurada recentemente. Mas a Póvoa tem, para além disso, que se juntou com tanto a Estância Balnear, vou fazer a história da Estância Balnear, e o comércio tradicional. Mas nós não vivemos só disso. Nós, por exemplo, no Concelho, nós temos uma atividade agrícola intensíssima. Aqui a norte, nas freguesias de Aveiro-Mar, Açador e Estela, nós somos a zona do país onde existem os campos de macieira e os campos de areia, onde se produz as melhores hortícolas do país. E, inclusive, os agricultores estão organizados, já com cooperativas, e exportam para a Galiza, exportam, imagine, para a Bretanha. E aqui, na parte mais nascente, que é as freguesias de Balazar e de Ratos, juntamente com uma outra de Vila de Conde, que é de Arcos, nós temos a maior bacia leiteira do país, que fornece aqui a Lactogal e a Agros. De maneira que é esta característica muito boa que os poveiros têm, de não terem uma atividade económica predominante com picos e depois, quando vêm as crises, afundam-se. Não, nós temos este intercruzamento das diversas atividades económicas que permite que a cidade tenha sempre uma atividade económica constante. Nem tenha grandes picos de grande produção e riqueza, mas também não tenha grandes depressões. Adaptou-se à realidade. Exatamente. Apesar de essa é uma característica existir... dos poveiros, que é a inteligência, não é? Apesar de ainda existir uma frota pesqueira diminuta, mas que ainda tem alguma expressão. Ainda tem alguma expressão, mas fundamentalmente há muita gente que emigrou. Emigrou para o sul, emigrou para o norte de Espanha, para as Astúrias e para o Mar Cantábrico e para a Irlanda. E não falando aqui aos que ainda vão para o norte da Europa, para a pesca de bacalhau.
mas nota-se que há, da parte dos filhos dos pescadores, um abandono da profissão. Estamos nós aqui um pouco também para falar daquilo que são as pessoas, não é? Daqui os poveiros que são, como dizia há pouco o Sr. Presidente, são muito inteligentes, têm uma grande capacidade de adaptação, mas que outras características o Sr. Presidente lhes atribui? Fazem distinguir os poveiros dos outros, não é? A primeira característica, eu diria que é exatamente isso. Há uma forma exacerbada de gostar da sua terra. De tal maneira que, eu dou dois exemplos. Nós temos uma rua aqui que se chama Repatriamento dos Poveiros, que foram os poveiros do Brasil, portanto, que emigraram para o Brasil, e que na altura da ditadura foi decretado que todos os estrangeiros teriam que se naturalizar brasileiros. E nessa altura, os poveiros, com o seu patriotismo, quiseram regressar à Póvoa de Varzim. E mais tarde, a Câmara Municipal, em homenagem a esse patriotismo, deu os nomes de Repatriamentos Poveiros. Outra é uma história muito interessante, que andava o Príncipe Felipe, filho de Dom Luís, no iate real, aqui nas costas da Galiza e do norte de Portugal. Andavam no verão e andavam as lanchas poveiras, eram uns barcos muito bonitos, que nós não temos uma réplica, que acabaram nos anos 50 e que pescavam a pescada no Mar Alto, e a corte viu aquele grupo de pescadores, abeirou-se deles e perguntou, estava junto à fronteira, e perguntou: sois portugueses? E eles responderam: não, somos poveirinhos da graça de Deus. Portanto, eles são primeiro poveiros e depois é que são portugueses. Essa é outra das características. Conhecidos também por serem os mais laboriosos, os mais expedidos, exatamente, sabedores dos males e destemidos com o que enfrentavam na sua barra, cada vez que... Como toda a gente, normalmente, que vive junto ao mar e que vive do mar, claro, é corajosa. E a vida foi sempre muito difícil para os pescadores. Só nos últimos anos a pesca tem alguma mais-valia, porque antigamente a pesca e o mar era muito bravo, o Atlântico aqui é muito batido, o porto da Póvoa era perigoso, só depois das obras, a seguir à guerra, com o primeiro cais feito pelos alemães, é que deu alguma segurança, mas no século XIX, até ao final do século XIX, princípios do século XX, havia muitos naufrágios, de tal maneira como um grande naufrágio, que foi o 28 de fevereiro de 1886, em que morreram dezenas de pescadores, alguns deles, os cadáveres, foram parar à Galiza. De maneira que a gente muito causticada pela dureza da vida. Claro. Como muita gente da costa. Portanto, são corajosos, têm uma característica, é uma sociedade matriarcal. Nas famílias dos pescadores, normalmente, quem toma conta do dinheiro e quem dirige a casa é a mulher. Não é só na Póvoa, meu amigo, quero-lhe garantir. Estamos com muito pouco tempo para terminarmos esta nossa conversa. Já andavam avançados uns anos. Deve ser mais isso. É Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim desde 1993. Deve ter ainda, com certeza, alguns planos que não os conseguiu realizar. Estando praticamente a terminar este seu mandato, qual é o dissabor? Eu praticamente fiz mais do que aquilo que pensava fazer e que eram as expectativas. Em termos de grande obra, nós concluímos agora duas grandes obras, que é esta aqui, a Praça da Almada, que está praticamente toda pedonalizada, que é, digamos, a sala de visitas do município, e fizemos a requalificação da Avenida Mousio Albuquerque, que vai do Café de Anabar, do Céu Café, da Tertúlio, de Manuel de Oliveira, da Agostina Bessa Luís, marginal, que vai até ao hospital, com um parque subterrâneo de 600 automóveis. Falta-nos terminar o saneamento, estamos a terminá-lo. No final do mandato ficarão lançadas todas as obras que cobre o Conselho em termos de saneamento, na ordem dos 96, 97%. E o próximo grande desafio, e provavelmente é o maior, porque depois já não há grandes obras a fazer, é o novo mercado, que é fazer a reposição do mercado antigo, que é o mercado Dr. David Alves, e que hoje ainda temos conservado duas torres, dois torreões, que é o turismo e um bar e um café, e vamos repor os outros dois, reconstruir na sua origem, para guardarmos a memória do passado. Foi o Dr. David Alves, foi um grande Presidente da Câmara do início do século XX que planeou tudo isto,
e construir um edifício, dentro de um edifício de referência moderno, madeira, ferro e vidro, que vai tornar e vamos demolir aquele monstro que já está um pouco desatualizado e com muitas patologias.